Fumaça, de Ivan Turgueniev, pela Ediouro, com tradução de Jorge Moreira Nunes. Esse livro foi publicado originalmente em 1867. Esse exemplar eu adquiri num sebo, é uma edição esgotada, e ele traz vários problemas de ortografia, de diagramação. As notas de rodapé são numeradas de forma incorreta. Então eu acho que valeria muito a pena que esse livro fosse revisado e reeditado, porque é um livro muito bom, muito interessante. A história se passa na Alemanha, na cidade de Baden-Baden. Nesse período, o czar da Rússia era o Alexandre II. O Alexandre II, ele promoveu muitas reformas na Rússia. Ele deu fim à servidão no ano de 1861, libertando aproximadamente 22 milhões de servos e fazendo a distribuição de terras, que aparentemente foi algo benéfico para os servos, mas trouxe para eles outros problemas, porque os servos tinham que continuar servindo ao proprietário de terras durante 5 dias na semana, e as terras que foram destinadas a eles eram terras localizadas em regiões pantanosas, rochosas, inférteis. Então, outros problemas adviram desse fim da servidão. O Alexandre II também deu início à modernização da Rússia, com a construção de ferrovias e também com a criação do Zemstvo, que é um sistema de autogoverno local. Isso se deu em 1864. Ele também tornou o recrutamento militar obrigatório para a aristocracia, porque anteriormente esse recrutamento era obrigatório somente para os pobres. E ele deu fim à Guerra da Crimeia em 1856, que tem início em 1856, uma guerra que foi travada principalmente entre Rússia e França, entre outros países envolvidos, e que o objetivo era a conquista do acesso ao mar Mediterrâneo. Então, nesse período da Guerra da Crimeia, quem deu início a ela foi o Nicolau I, que lutou contra os exércitos de Napoleão III, não Napoleão Bonaparte, mas um suposto sobrinho dele, que deu um golpe para se tornar novamente rei da França. Essa discussão sobre a Guerra da Crimeia foi muito discutida num outro livro do Turgueniev, que se chama A Véspera, onde ele traz esse contexto da Guerra da Crimeia. E é interessante que o Turgueniev ele recebe muitas críticas dos russos, das pessoas que leem a literatura, porque ele é um grande crítico do homem russo. Ele dizia que na Rússia não havia um homem de ação, um homem que tomasse a frente na luta contra as desigualdades, contra a opressão. Então, nesse livro A Véspera, ele traz um personagem que se chama Insarov, que é um búlgaro. Ele traz um búlgaro para ser o herói da história, aquele homem de ação, aquele ativista, aquele cara que vai lutar. Então, esse contexto todo, né, do reinado do czar Alexandre II vai estar presente no livro Fumaça. É o pano de fundo onde a gente vai encontrar todo o desenrolar da história. Vale ressaltar também que na Rússia, no século XIX, a literatura ela tinha um papel muito importante junto à formação da opinião pública. As pessoas liam muita literatura e a partir dessa leitura as discussões se avolumavam. Então, quando um autor como Turgenev traz esse livro, né, Fumaça, isso aqui foi lido e foi muito mal recebido na Rússia. As pessoas detestaram esse livro. Por quê? Porque o Turgenev, ele morava na Europa, morou na França, morou na Alemanha, e ele fazia uma crítica muito assertiva a respeito do posicionamento do homem russo em relação à situação de opressão, em relação à servidão. Então, ele via no homem russo uma indolência, uma preguiça, uma inércia que ele sempre criticava. Então, esse livro ele vai criticar fortemente essa aristocracia,
em suas futilidades, em sua inércia, em sua opressão, e por isso o livro não foi muito aceito. Então, esse é o contexto, tá? Que vai estar presente e vai adentrar as discussões das reuniões sociais, dos encontros. Era esse momento que as pessoas, os personagens estavam vivenciando na Rússia. É um livro que se passa na cidade alemã de Baden-Baden, que é uma cidade de fontes de águas termais, com turismo de luxo, com muitos cassinos. Então é uma cidade que acolhe a aristocracia, os generais, os nobres. E o Turgenev, o personagem desse livro vai transitar nesse universo e ali ele vai perceber o posicionamento dessa nobreza, desses aristocratas em relação a esse momento que está sendo vivenciado na Rússia, que é o fim da servidão, porque eles são todos proprietários de terras. De repente eles ficam sem os servos. Então eles precisam distribuir as terras entre os servos. Os filhos deles têm que ser recrutados para o serviço militar. O Zemstvo é criado, né? As pessoas podem participar desse sistema de autogoverno local nas pequenas comunidades, nos pequenos povoados. Isso mexe muito com a elite. Então, o Turgenev, nesse livro, vai fazer uma crítica a isso, ele vai trazer essas conversações. O início do livro, ele é muito engraçado. Por quê? Eu fico imaginando um nobre russo lendo isso no século XIX. O Turgenev começa o livro. Turgenev é muito conhecido por suas descrições da natureza, e ele começa o livro fazendo uma descrição idílica da natureza. Ele fala da natureza, ele fala da cidade de Baden-Baden, e durante essa descrição, quando você pensa assim, ele está dizendo dos pássaros, das árvores, das águas, do verde, da natureza, ele dá início a uma crítica feroz dessas figuras que estão presentes nessa cidade. Ele vai retratar todos eles como fúteis, como imprestáveis, como ignorantes, como arrogantes, como cruéis. É muito interessante, isso está logo aqui no início. Ele está falando assim, as árvores frutíferas, os pássaros gorjeando, e lá estava o nobre, conde, gordo, pançudo, beberrão, inútil, que adorava espancar os seus servos. Então é muito interessante, porque você começa a ler, pensa que o livro vai te conduzir a essa descrição idílica mesmo, e de repente você está observando com muita ironia essas pessoas que compõem essa elite. Logo a seguir, no livro, o Turgenev vai descrever o personagem principal, que é o Gregório Litvínov. O Litvínov, ele vai receber então um capítulo, ou dois, não sei, destinados à descrição e à narração da sua vida. Quem é esse Litvínov? Ele era filho de um pai pobre que se casou com uma mulher rica. A mãe dele era muito arrogante, muito voluntariosa, e o pai se casou por interesse. Dizem que isso daí é justamente a história do Turgenev, né? A vida dele também transcorreu dessa forma. E essa mãe rica morreu e as propriedades ficaram para o pai. O pai era aquele homem que não sabia administrar nada, estava perdendo tudo. E aí o Turgenev vai trazer aqui nesse livro a ideia do homem supérfluo, que ele descreve muito bem naquele outro romance dele, O Diário de um Homem Supérfluo, que é esse homem russo dessa época, que ele vê nesse homem um homem de palavras, mas não é um homem de ação, não é alguém que muda o mundo, não é alguém que transforma a realidade. O Litvínov, por sua vez, tinha a mesma compleição, né? Ele também, o que acontece? Ele nasce então nessa família rica, ele se alista
entre os voluntários patrióticos em 1855, vai para a Guerra da Crimeia, chega lá e nada faz nada, fica lá parado, inerte, ele não chegou a ver nenhum inimigo pela frente. Né? Ele era um cara rico, então ele não tinha que ir para o campo de batalha, mas ele ficou lá 6 meses nessa guerra, voltou. Quando ele voltou, a mãe tinha morrido e ele resolveu que iria administrar as propriedades, mas ele não sabia nada de agricultura, ele não sabia nada de nada, ele não tinha um objetivo, ele não tinha convicções políticas, ele era um cara que estava ali vivendo a vida e ele decide administrar as propriedades. Aí, ele, para fazer isso, ele resolve que vai para a Europa estudar agronomia. E ele fica 4 anos na Europa estudando agronomia para poder administrar as terras. No momento do início desse livro, ele estava na Alemanha, na cidade de Baden-Baden. Nessa cidade de luxo, né, de turismo de luxo, ele estava aguardando a noiva dele chegar, a Tatiana. Tatiana ia chegar com a tia Capitolina, as duas iam se encontrar com ele, e ele estava lá, esperando. Nesse ínterim, enquanto ele está lá em Baden-Baden, ele se encontra com um amigo dele, russo, chamado Bambaev. Esse Bambaev o leva para a casa de um outro russo chamado Golbarev. Golbarev significa poderoso. É muito interessante essa parte do livro porque é uma reunião social na casa desse Golbarev. Todos se reúnem em volta dele e ele é, mais uma vez, esse homem supérfluo que o Turgueniev gosta tanto de criticar, né? Que é aquele cara que ele fica como uma lâmpada em torno da qual giram as moscas. As pessoas ficam ali debatendo, discutindo vários assuntos e esses assuntos não chegam a lugar nenhum. O que eles falam? Eles falam sobre a comuna dos camponeses, eles falam sobre a censura do czar, eles falam sobre o repasse da colheita aos proprietários, e nenhuma dessas discussões tem fim. Ninguém sai dali com uma proposição. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer um movimento, vamos organizar. Não. Eles discutem, e um tema se sobrepõe ao outro. É um capítulo muito confuso, porque são muitas pessoas falando, os temas vão circulando. Você pensa assim, nossa, é um grupo de pessoas revolucionárias. Não é. É o homem supérfluo. É aquele que só teoriza, é aquele que só fala. E dali não sai nada. Inclusive, um dos personagens chamado Potogini, que é muito crítico, ele vai dizer assim, isso aqui é uma torre de Babel. Na verdade, era uma torre de Babel. Falavam muito. Então, o Litvinov, ele vai para a casa desse Golbarev, ele fica ali, ele participa dessa reunião. E quando ele está indo para essa reunião, ele vê passar uma mulher com um véu, e ele pensa assim, ele olha, mas ele não presta muita atenção, mas ele vê essa mulher, isso fica marcado. Guardem essa informação. E aí o Litvinov sai dessa reunião, vai para uma cafeteria e um outro russo, o Potogini, vai atrás dele e senta junto com ele, vai conversar com ele. O Litvinov estava com a cabeça quente, né, com aquela falação, com aquela gente toda falando, e aí ele se empolga muito com o Potogini, porque o Potogini, ele tem convicções, ele traz proposições, ele tem uma fala muito assertiva, ele sabe muito bem o lugar de onde ele fala, ele tem convicções políticas, e aí o Litvinov, ele fica muito encantado com o Potogini, porque ele começa a entender, a compreender aquilo que ele sentia, mas não sabia explicar. O Potogini diz assim, todos esses homens são perfeitos, mas afinal de contas, deles não sai nada. São perfeitos. Eles estão contra o czar, eles são contra a servidão, mas deles não sai nada, eles não fazem nada. Eu vou ler aqui uma fala do Potogini. Ele diz assim, há ainda uma coisa que eu lhe pediria para notar bem. Se 10 ingleses, por exemplo, se reunissem,
entabulariam logo uma conversa sobre o telégrafo submarino, sobre os impostos, sobre o algodão, sobre as possibilidades de curtir as peles de ratos, isto é, sobre qualquer coisa positiva, determinada. Reúna 10 alemães, logo entrarão naturalmente em cena a unidade da Alemanha. Com 10 franceses, por mais esforços que façam eles mesmos para evitá-lo, o senhor ouvirá inevitavelmente dissertações sobre o belo sexo. Que 10 russos se reúnam. Imediatamente salta o problema, segundo pôde hoje o senhor verificar, do valor e do futuro da Rússia, cuja origem eles vão procurar até nos ovos de Leda. Comprimem, sugam, mastigam esse infeliz problema como fazem as crianças com a goma elástica, e com o mesmo resultado. E não sabem abordá-lo, bem entendido, sem cair em seguida sobre a podridão do Ocidente. Bate-nos em todos os pontos esse Ocidente, e está podre, e se ainda o desprezássemos realmente, mas tudo isso são apenas frases e mentiras. Nós gritamos contra ele e não podemos dispensar sua aprovação, que digo, a aprovação dos enfatuados de Paris. Então o Potoghini está dizendo assim, qualquer outro grupo de outra nacionalidade que se reunir vai ter um tema e vai prosperar nessa discussão. Aí você reúne 10 russos. O que acontece? Eles vão discutir todos os problemas da Rússia, mas não vão chegar a lugar nenhum. Esse personagem Potoghini, ele é compreendido aqui como alter ego do Turgenev, que é justamente a crítica que o Turgenev faz à Rússia. Por quê? Porque nesse momento havia 2 grupos, o grupo dos eslavófilos e o grupo dos ocidentalistas. Os eslavófilos, eles defendiam que a Rússia deveria continuar do jeito que está. Uma Rússia agrária, sem modernização, com a Igreja Ortodoxa sendo comandada pelo czar, com o regime de servidão, né? E os ocidentalistas constituíam um grupo que defendiam que a Rússia deveria se modernizar aos moldes europeus, deveria se industrializar, deveria construir as ferrovias, libertar os servos. Então esses 2 grupos eles estavam sempre em debate. E aqui o Turgenev ele vai ver assim que mesmo o grupo dos ocidentalistas é um grupo que fala, teoriza, discute e, enfim, não acontece nada. Continuando a fala do Potoghini, ele diz: também não tem, mas tem muita vontade, e isso não abunda entre nós os eslavos. O senhor Golbarev meteu na cabeça a ideia de ser chefe de um partido e realizou sua vontade. Que quer o senhor? O governo livrou-nos da gleba, graças lhe sejam dadas, mas o hábito da escravidão está ainda profundamente enraizado em nós para que possamos desembaraçar-nos rapidamente. Em tudo e por tudo precisamos de um senhor. Na maioria do tempo, esse senhor é um ser vivo. Às vezes, é uma certa tendência, como, por exemplo, neste momento, a mania das ciências naturais. Por quê? Que motivos nos levam a sujeitarmos-nos assim voluntariamente? É um mistério. Tal é a nossa natureza, parece. O importante é que tenhamos um Senhor e que Ele não erre nunca. Somos verdadeiros servos. Nossa altivez, como a nossa baixeza, são servis. Venha um novo Senhor, abaixo o antigo. Ontem era Jacques, hoje é Tomás. Depressa, um assovio para Jacques e caiamos de barriga diante de Tomás. O Senhor deve lembrar-se de tudo que se passou nesse gênero. Nós nos glorificamos de saber negar, mas ao invés de negar como um homem livre, combatendo com a espada, é como lacaios que lutamos, lacaios que só sabem dar socos e dando-os somente quando o patrão permite. Além disso, somos um povo mole. Não é difícil manejar conosco. Eis porque o senhor Golbarev chegou ao alto da escada. Bateu sempre no mesmo ponto e acabou por romper. Vê-se um homem que tem uma alta opinião de si mesmo, que tem fé em si, que ordena, é o essencial. Então aqui o Potoghini está dizendo uma questão muito séria. Ele está dizendo que o povo russo, né, Potoghini dizendo, no século XIX,
Ele já vive há tanto tempo, há tantos séculos nesse regime de servidão, que ele não sabe o que é a liberdade. Ele não consegue viver fora desse regime de opressão. Ele só consegue viver se ele for orientado, direcionado, comandado pelo Senhor. Então o Potogini vai dizer: nós somos moles, nós somos molengas, nós não conseguimos lutar por algo. E ele continua na outra página: não me dou bem com nossos compatriotas, Senhor. Todos se lamentam, todos erram de cara comprida, e ao mesmo tempo todos vivem cheios de esperança. Veja os eslavófilos aos quais Golbaref diz estar filiado. São pessoas excelentes, mas é sempre a mesma mistura de desespero e fatuidade, e vivem apenas da palavra futuro. Escuta só. Tudo virá, mas na realidade nada vem. E durante 10 longos séculos a Rússia nada inventou, nem no domínio da política, nem no das artes, nem no das ciências, nem mesmo no das indústrias. Nossa, eu fico imaginando esse livro lá na Rússia sendo lido no século XIX. Os russos devem ter ficado muito indignados, porque o Turgenev pegou pesado aqui, né? Primeiro que ele começa o livro descrevendo vários personagens, vários aristocratas, como se fossem pessoas indolentes, pessoas que só vivem no luxo, na luxúria, pessoas inúteis, ignorantes, pessoas que apoiam a servidão. Então ele faz um retrato horrível dessa aristocracia. E depois do Turgenev, através da fala do Potogini, ele vai dizer do povo russo em geral. Ele vai dizer: nós nunca criamos nada, nós somos um povo que nunca inventou nada, que não consegue sequer sonhar com a liberdade. Nós somos servos, mesmo os que não são servos vivem uma consciência oprimida. Então eu fico imaginando por que esse livro não teve muita acolhida lá e por que o Turgenev foi tão criticado. Bom, então o Potogini ele se encontra com o Litvinov, eles têm essa conversa aí, e o Litvinov, ele, depois dessa conversa, ele vai pro hotel dele, deita e tal, ele pensa, aí ele lembra daquela mulher que ele passou por ela, viu lá na escada e pensa assim: será ela? Aí a gente fica pensando, quem é ela, né? Para explicar quem é ela, a narrativa retrocede ao ano de 1850. E aí nós vamos encontrar o Litvinov com 20 anos, e ele mora com os pais e ele se apaixona pela vizinha dele chamada Irene, que tem 17 anos. Essa Irene é filha de um casal pobre e esse casal, ele quer ascensão social através do casamento da filha. É uma mulher muito bela, muito inteligente e ela tem um caráter muito inconstante, ela é voluntariosa. As amigas a consideram uma pessoa fria, gélida, e ela, o pai dela sempre dizia: vou casar Irene para sair da vala. Ela abominava a pobreza e era muito ambiciosa. E o Litvinov se apaixona pela Irene e ela desdenha dele, mas depois ela também se apaixona por ele e eles decidem se casar. Mas aí a corte vem para Moscou e vai haver um baile. Irene fala com Litvinov: não vá ao baile, eu vou sozinha. E ela vai sozinha e ele, né, não vai ao baile. E a partir desse dia tudo muda, porque ela não recebe mais o noivo, ela não quer mais falar com ele, ela manda uma carta para ele rompendo o noivado e ela faz muito sucesso nesse baile, ela é muito admirada por todos. E tem um primo da mãe, um primo lá da mãe dela, que é um conde muito rico e casado, ele decide levar a Irene para São Petersburgo com ele e com a esposa dele. Aqui diz que a esposa dele tinha um cérebro de galinha. Esquisito, né? E aí ele dá dinheiro aos pais da Irene para levar a moça para São Petersburgo. Ele diz assim: é muito agradável ter em casa um rosto bonito.
É claro que isso não fica explícito, mas a gente entende, né? Ele levou a Irene para ser amante dele, para viver junto com a mulher, e ele compra a Irene. Aqui diz claramente, ele dá um dinheiro aos pais. Então ele compra a menina, a Irene é comprada. E aí, gente, essa Irene, ela dá muito a pensar, porque é muito confuso, porque ela foi vendida pelos pais. Mas ao mesmo tempo aqui diz que ela aceitou. Mas por que ela aceitou? Ela aceitou porque vivia numa situação de pobreza e ela viu que a única saída para ter ascensão social, para ter um conforto, porque ela gostava de luxo, ela gostava de conforto. Quem não gosta, né? Mas a única saída que ela viu, a saída mais rápida e mais fácil, foi ir com esse conde para São Petersburgo. E aí, quando ela termina com o Litvinov, ele abandona a universidade, onde ele estava estudando agronomia, e vai para o campo, para a casa do pai, e lá ele fica noivo da Tatiana. Essa Tatiana que ele já está lá em 1862, né, 12 anos depois, esperando por ela em Baden-Baden. Ele fica noivo dela e vai se casar com ela, vai administrar a propriedade do pai. Então a narrativa agora, já conhecemos Irene, já conhecemos a relação dos dois, a ruptura dos dois, e vamos de novo para Baden-Baden, na Alemanha, voltamos a 1862. O Litvinov nesse momento está com 30 anos e ele se encontra com a Irene lá. Ela está em Baden-Baden também. E nesse encontro, ela envolve o Litvinov e ela o seduz, e ele também está muito interessado, e eles ficam juntos e decidem fugir. Ela já está casada com um general, um aristocrata, que são um grupo da elite que tem uma reunião aqui, vou ver se eu acho, uma reunião onde o Litvinov vai encontrar a Irene nesse meio. Quer dizer, ele conhecia a Irene lá de Moscou, numa situação de pobreza, numa situação de miséria, e agora ele retorna né, ele volta a encontrá-la já nessa cidade, Baden-Baden, uma cidade caríssima, no meio de um grupo de elite. Ele encontra com ela por acaso. Então ele é convidado a se juntar ao grupo, e ali as pessoas estão conversando, são generais, são nobres, são aristocratas, e ele fica ali escutando as conversas. Vou ler um trechinho só para vocês terem uma ideia de quem são essas pessoas. Diz assim, é um diálogo entre esses aristocratas. Será então preciso recuarmos até a época dos boiardos, general? Perguntou. Por que não? Exprimo minhas opiniões sem restrições. É preciso refazer tudo, sim, refazer tudo o que foi feito. Mesmo o 19 de fevereiro, quando ele pergunta assim, ele está se referindo ao fim da servidão, que ocorreu no dia 19 de fevereiro de 1861. Então ele pergunta, tem que refazer tudo, mesmo o 19 de fevereiro? Aí ele diz, mesmo o 19 de fevereiro, tanto quanto possível. Ou se é patriota ou não se é. E a liberdade? Perguntarão. Acredita que essa liberdade seja mesmo muito agradável ao povo? Aí o Litvinov diz assim, tente privá-lo dela. Então aqui é o general dizendo, a gente tem que voltar e refazer tudo que tem que desfazer tudo que foi feito, inclusive 19 de fevereiro, ou seja, voltar ao regime de servidão. Olha o que os caras estavam discutindo num castelo em Baden-Baden. Continuando, aqui eles vão falar do Zemstvo. O Zemstvo é um sistema de governo local que foi criado pelo Alexandre II. Então os generais vão fazer uma crítica a esse sistema. Veja bem, eu tinha dito que era preciso voltar atrás sem demora. Compreendeu-me. Não sou inimigo do que se chama progresso, mas todas essas universidades, esses seminários, essas escolas populares, esses estudantes, esses filhos de padres, esses plebeus, todo esse rebutalho, todo esse fundo de saco, a pequena propriedade, pior que o proletariado. Aí está o que me amedronta.
Eis aí onde é preciso parar e deter os outros. Sim, é preciso frear. Não esqueçam que ninguém na Rússia reclama coisa alguma, nem pretende nenhum desses pretensos direitos. O autogoverno, por exemplo, quer dizer, o Zemstvo, né? Será que alguém o deseja? É o senhor, Litvinov, que o deseja? És tu ou são as senhoras que não só governam a si mesmas, como fazem ainda de nós o que desejam? Caros amigos, por que fazermos como a lebre que se atira ao perigo para evitá-lo? A democracia está satisfeita com os senhores. O antigo sistema é melhor, muito mais seguro. Não deixem a gentalha raciocinar. Confiem na aristocracia, que é uma força. Asseguro-lhes que assim será melhor. Quanto ao progresso, não tem absolutamente nada contra o progresso, apenas não nos deem advogados e jurados e nem toquem na disciplina militar. Nossa! Pensa bem. Imagina uma reunião numa cidade de turismo de luxo, uma reunião, um jantar num castelo, com nobres, com aristocratas, com generais, e eles tendo esse tipo de conversa aqui. Temos que desfazer tudo que foi feito, ou seja, eles estavam contra o Alexandre para desfazer as reformas. Ele está dizendo aqui, você acha mesmo que as pessoas querem liberdade? O melhor é a aristocracia. Quem sabe como organizar a sociedade russa somos nós, os aristocratas. Então, o Litvinov escutando isso. É interessante que no início do livro, o Litvinov, ele não tem convicção política nenhuma. Mas quando ele se encontra com Potogini e quando ele encontra a Irene no meio dessas pessoas, ele pensa assim, o que a Irene está fazendo no meio dessa gente? E aí ele foge, ele sai de lá, ele fala, eu não quero ficar aqui, essa gente não está falando nada para mim, essa gente pensa completamente diferente de mim, não é nada disso que eu quero, eu tenho aversão a essas pessoas. E aí, bom, mas apesar dele ver que a Irene está vivendo numa sociedade que ele abomina, que ele refuta, ele acaba se envolvendo com ela novamente. Ele entende que a ama, ela também diz que o ama, eles resolvem ficar juntos e fugir. Só que tem a Tatiana. A Tatiana é a noiva dele. Tatiana é uma pessoa admirável, uma mulher do campo, uma mulher. Ela é proprietária de terras, ela é trabalhadora, ela é sensível, ela é inteligente. E aí o Litvinov faz uma coisa muito covarde. Ela chega em Baden-Baden e ele termina o noivado com ela para ficar com a Irene. Então ele termina com ela. E daí que depois a Irene, ela decide não cumprir a promessa. Ela decide não deixar o marido. Eles haviam marcado numa estação de trem para fugirem juntos. Ela vai até lá, mas ela diz que não vai fugir com ele, que ela vai continuar com o marido. Ou seja, o Litvinov é abandonado pela segunda vez, pela Irene, pela mesma mulher. Ela faz a mesma coisa. Ela faz a mesma coisa porque ela vai avaliar a situação financeira. Ela vive numa vida de alto luxo e é disso que ela gosta. Então ela decide ficar com o marido, e ela abandona o Litvinov. Ele fica arrasado, né? Porque ele rompeu com a Tatiana sofreu muito. Tatiana, ela após o rompimento, ela deixou a cidade, ela não falou nada, ela simplesmente saiu, foi embora para a casa dela, não disse nada, não se alterou. E o Litvinov fica muito pesaroso com isso, porque ele terminou o noivado com ela para ficar com a Irene, e a Irene o abandonou pela segunda vez. Então ele volta para a casa do pai, para administrar a propriedade. O pai dele morre umas semanas depois da chegada dele. Isso a gente vai saber 3 anos depois, né? 3 anos depois
quer dizer, a história foi em 62, isso aqui já é 65. E 3 anos depois, a gente vai encontrar o Litvinov lá em Moscou, na propriedade rural dele, administrando. A Tatiana, ela está vivendo na propriedade dela, que fica próxima. Ela também está administrando com muita prosperidade, né, os negócios dela. O Litvinov, a princípio, ele passa muito aperto, mas depois ele consegue restabelecer uma pequena fábrica que ele tinha lá na propriedade, ele consegue criar uma granja, ele consegue pagar as dívidas, então ele se reequilibra financeiramente, ele consegue pagar os camponeses, né, não há mais os servos, então ele consegue se reestruturar. E aí ele fica sabendo que a Tatiana tá lá, tá também, né? E ele escreve uma carta para ela, pedindo a ela para reatar as relações, ela aceita. Então dá a entender que eles vão retomar o noivado, vão se casar. A Irene, ela continua morando em São Petersburgo, reinando nos salões, e é curioso que aqui no final do livro vai falar somente assim que a Irene, ela é conhecida por todos e que ela tem um espírito fantástico. Ela tem um espírito fantástico, é só isso que fala sobre ela. Ela não tem fé, ela tem um espírito fantástico. Então ela continua bela nos salões, no luxo, e tem um espírito fantástico. Isso realmente eu não entendi muito o que significa. E, assim, o que eu penso disso? No final, a gente vai encontrar essas duas mulheres, né? Irene e Tatiana. A Irene, ela vai representar, simbolizar a modernidade, a alta sociedade, as futilidades, a inércia, a opressão. Então ela continua nesse mundo da elite, nesse universo que o Litvinov entendeu que ele abomina. E a Tatiana é a mulher que vai representar o campo. Ela continua vivendo em Moscou, nessa propriedade rural, então ela representa o campo. São dois universos e o Litvinov termina com a Tatiana, né, com essa mulher que representa o campo. Tem uma passagem que eu considero muito interessante, é que após o fim da servidão, o Litvinov, ele teve dificuldades, já falei sobre isso. Ele teve, a princípio, quando ele voltou para a Rússia e foi administrar a propriedade do pai, ele teve dificuldades. Então, ele tem um momento em que ele vai dizer algo. Eu vou ver se eu consigo achar. Tá aqui, achei, eu vou ler o trecho. Diz assim: não podia pensar em introduzir reformas e melhoramentos, cuja aplicação devia ser indefinidamente adiada. A necessidade obrigava-o a viver preocupando-se apenas com o dia que passava, resignar-se a todas as espécies de concessões materiais e morais. As novas instituições funcionavam mal, as velhas tinham perdido toda a força, ou seja, não havia mais servidão e o sistema que havia agora funcionava muito mal. Mas ele está dizendo que ele precisava viver preocupado apenas com o dia que passava. Isso faz muito pensar numa discussão que o Henri Lefebvre traz sobre as duas lógicas da previsão e da provisão. O Lefebvre vai dizer para a gente que as classes mais abastadas, elas vivem a partir da lógica da previsão. Por quê? Porque elas têm dinheiro e elas sabem que elas podem prever qualquer coisa. Por exemplo, elas podem dizer: no fim de semana eu vou viajar para a Europa, né? Ou seja, não existe nenhum obstáculo entre o desejar e o realizar. Então, eles podem prever. Uma lógica da previsão. É sempre relacionada com o capital. Eu vou adquirir isso, eu vou construir aquilo. Não existe obstáculo entre o desejo e a realização. Já as classes populares, as classes trabalhadoras, segundo o Lefebvre, vivem a partir da lógica da provisão. Por quê? Porque não são desprovidas de capital. Então,
Todos os dias é viver o dia, é acordar, trabalhar para conseguir algum recurso para se manter naquele dia, para que no outro dia comece tudo de novo. É a lógica da provisão. Eles não podem prever. Como ele não tem capital, ele não pode dizer assim: "Ah, domingo eu vou comer um frango no almoço". Ele não pode fazer isso, porque ele não faz a mínima ideia se domingo ele vai ter um frango para colocar no forno. E aí o Litivnov, eu achei muito interessante essa passagem, porque ele nasceu, foi criado, viveu a vida inteira a partir da lógica da previsão. O dinheiro não era problema para ele. Ele não tinha que se preocupar, ele podia viver uma vida sem se ocupar de nenhuma questão política, social, financeira, nada. Ele não tinha esse problema. Então, era a partir do momento que ele volta para a Rússia, que a servidão terminou, que ele não tem mais os servos, que ele precisa ter dinheiro para pagar os camponeses, ele precisa distribuir as terras, a situação econômica, as condições materiais de vida dele se alteram e com isso também a racionalidade dele, que deixa de ser uma racionalidade pautada pela previsão e passa a ser uma racionalidade pautada pela provisão. Isso altera a consciência dele. E também uma outra questão que eu queria chamar atenção é sobre o título do livro, que eu deixei para o final. Após ele terminar, o Litivnov terminar com a Tatiana, ser abandonado pela Irene, e também após esses encontros sociais que ele teve com essa elite arrogante, fútil, inútil, quando ele está voltando para a Rússia dentro do trem, ele vê a fumaça do trem e ele começa a pensar que tudo é fumaça, tudo é fumaça, tudo se esvai, tudo se transforma, né? Ao mesmo tempo que se transforma, permanece o mesmo. Então aí está uma questão da contradição. Ou seja, vamos pensar em Irene. Irene se transformou, ela deixa de ser aquela menina pobre, se torna uma aristocrata, mas ela volta, né? Ela tenta envolver-se com ele de novo, reata o romance, mas ao mesmo tempo ela se modifica. Então é a fumaça, é a bruma. E ele vai dizer, tudo é fumaça, isso tudo é fumaça. Então ele quer ficar longe disso tudo, ele quer ficar longe dessa fumaça, dessa incoerência, ele quer voltar para a terra. E ele volta para a terra, volta para Tatiana e acho que se casa com ela. Bom, é isso. Esse foi Fumaça de Turgenev.